Olá, hoje temos o prazer e o privilégio de receber aqui Renato Cunha, que é presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar de Pernambuco, o Sindaçuca, e também da InovaBio, que é uma instituição formada pelos produtores de açúcar do estado. Olá, Renato, é um prazer grande tê-lo aqui conosco. Você podia começar dizendo a gente o que é esse InovaBio? Agradeço. Você hoje também é o presidente, não é isso? Exatamente, sou o presidente executivo da InovaBio, que é um movimento do Nordeste, mas com usinas até do Sul, usinas que o controle acionário no Sul são de empresários e empreendedores do Nordeste. Cerca de 40 usinas, 37 a 40 usinas compõem essa associação, a Associação de Produtores de Açúcar e de Bioenergia, para que a gente possa, em bloco e de forma organizada, defender os interesses da indústria da cana no Nordeste, além do papel que eu exerço com muito gosto no Sindaçuca, que é um papel fundamental para a economia, na minha opinião, de Pernambuco. Como está o nosso setor sucro-alcooleiro, que é o mais tradicional que a gente tem, tão importante para o nosso estado? Olha, o setor continua sempre lutando com muitas adversidades. Adversidades de clima, que ultimamente melhoraram, procurando investir numa agenda nova de irrigação. A irrigação por gotejamento é um fato que agrega valor, muito valor, e faz com que as safras sejam mais perenes, né? É um trabalho de médio prazo, é um trabalho que demanda muitos recursos para esse investimento, mas aumenta a produtividade consideravelmente. O setor procura, e nesse momento está procurando recuperar a inflexão de 2 safras atrás, quando chegamos a 10 milhões e pouco de tonelada. Hoje, cana, no caso. Em cana. Hoje já esmagamos na safra passada 11.400 e deveremos esmagar provavelmente entre 12,5 e 13 milhões. Uma média que nós consideramos adequada em termos de escala seria na faixa de 15, 16 milhões de toneladas. E como estão os preços, que é sempre o grande calo do setor, tanto no açúcar quanto no álcool? Às vezes os preços ficam apertados demais. Apesar de que hoje se fala que o agronegócio vai muito bem. Isso se estende ao setor sucro-alcooleiro? Como é que estão os preços? Não, o agronegócio realmente criou-se esse mito, né? E o agronegócio ele até continua bem, ele vai bem, mas não a agricultura, não a pecuária e não as atividades que são da porteira para dentro. Quem tem a responsabilidade de produzir, de gerar empregos, de gerar renda, de circular essa renda, envolvendo várias pessoas atreladas a esse tipo de atividade, que é o nosso caso. Nós estamos presentes aqui em quase 60 municípios de Pernambuco, com atividade portuária bastante forte também, envolvendo o transporte, a logística. Ou seja, realmente é um setor que demanda informática, demanda TI, consome a parte de logística e faz com que a economia gire. Portanto, é um setor, na minha opinião, imprescindível para a atividade em Pernambuco, até porque a geração de empregos é muito consistente. O setor hoje equivale a cerca de 8% no Nordeste, mas gera quase 30% dos empregos. O número de empregos é um número bastante considerável, cerca de 300 mil empregos formais diretos são gerados no Nordeste, ou seja, mais de 1 milhão de empregos entre formais, entre diretos e indiretos. Esse é um número realmente muito consistente para a economia e com o destravamento da economia esse número vai aumentando e vai, sem dúvida alguma, respondendo de forma muito expressiva. Digamos assim, a grande esperança do setor sucro-alcooleiro tem sido há algum tempo a sua maior inserção na matriz energética brasileira. Como é que está esse processo? Porque além do álcool tem outras opções também, né? Isso de geração de energia. Verdade, tem a biomassa, né, a bioeletricidade, que tem sido muito utilizada para a própria energia que o setor consome, inclusive, por exemplo, os processos de irrigação, eles consomem, demandam energia. Mas a biomassa é um dos componentes, né? O etanol é um combustível veicular fantástico,
e tem crescido muito. O nível de crescimento no Nordeste foi quase 80% de 2017 para 2008, fruto também do aviltamento dos preços da gasolina. A gasolina ficou mais cara em função do barril de petróleo, e o etanol consolidou-se, ele se descolou. Ele hoje é um combustível que tem sua vida própria, além de ser um combustível que, obviamente, melhora o meio ambiente, promove melhorias ambientais, faz com que as doenças nas grandes cidades cardiorrespiratórias, etc., sejam muito diminuídas. E dentro desse processo de atrelamento do setor à energia renovável, energia limpa, se desenvolveu o processo RenovaBio no Brasil, não é isso? O que seria exatamente o RenovaBio e como anda ele? Olha, é uma lei de 2017, onde o lastro da descarbonização é uma palavra difícil, mas o fato de promover melhoria ambiental vai fazer com que melhore o nível de comercialização e de rentabilidade do setor, mas não com subsídios, não com recursos oriundos dos governos. É um tipo de compensação dentro da cadeia produtiva, onde aquela distribuidora que continuar comercializando diesel, gasolina, combustíveis fósseis, ela vai pagar um FII, uma taxa, em favor daquele processo de descarbonização que é empreendido pelo fabricante do biodiesel, pelo fabricante do etanol. Então é um regime interno de compensação que dá esse lastro e agrega algum valor à comercialização daquele que está produzindo de forma correta, de forma limpa, de forma sustentável. É mais ou menos esse mecanismo. É uma lei onde o governo federal definiu e os parlamentares aprovaram essa lei no final de 2017. Ela está em regulamentação e já existem empresas que vão fazer as supervisões e aferir o nível de produção de cada usina através de empresas de certificação, e depois esses títulos que são a rigor certificados de descarbonização, eles terão um lastro, inclusive no mercado financeiro, nas bolsas, e por isso mesmo, nesse momento, o Banco Central está estudando a questão da monetização desses títulos, para que haja realmente uma opção a mais para o mercado financeiro, para que o mercado financeiro possa investir nesse mecanismo, que é um mecanismo que vai, de uma certa forma, incentivar a produção cada vez mais limpa do etanol no Brasil e que é uma referência hoje no mundo. A expectativa é que o RenovaBio se torne operacional, efetivamente gerando esses pagamentos e benefícios a partir de quando? Olha, a partir provavelmente de dezembro ou a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Existem metas de descarbonização atribuídas às distribuidoras e essas metas eles irão reverter sob pena de pagarem multas, mas eles querem também criar um processo sustentável e a maneira que eles têm de criar esse processo sustentável é exatamente contratando e incentivando a produção dos combustíveis limpos, né? Tanto biodiesel como etanol e até na parte de aviação. Hoje o mundo está muito voltado para a questão do bio-QAV, do querosene de aviação limpo, com a mistura no mínimo inicial, inclusive por marcos regulatórios criados na ONU, e sem dúvida alguma é um grande mercado que se abre, e aí é importante o destravamento da economia e sobretudo o estado de Pernambuco, quando no passado nós tínhamos indústrias de bens de capital aqui. Quem tem um pouco mais de vivência do ramo se lembra da Cosinó, da Dedini, tudo isso são indústrias de bens de capital gerando muitos empregos em Pernambuco. E eu acredito que realmente esse momento vai voltar com essa geração também atrelada no fornecimento de equipamentos para o setor e uma espécie de reaquecimento dessa economia. E como é que está nessa linha de tornar os ambientes mais limpos? Recentemente, em Fernando de Noronha, resolveram que talvez a partir de 2030 só tenhamos carros elétricos. Isso, de certa forma, fere o setor, não é isso? Nós entendemos que o mundo vai conviver com diversos tipos de veículos limpos, né? Com o etanol, com o automóvel elétrico. Agora,
essa medida de Noronha me parece uma medida sem muito nexo causal, até porque a energia em Noronha gerada hoje é através da energia fóssil. Lá não tem uma pequena central hidrelétrica, não tem rios, não tem outras fontes de energia. A fonte de energia básica lá é a fonte das térmicas que são movidas a diesel, a BPF, que é o filóio. Então, um carro elétrico em Noronha, ele vai funcionar incentivando o consumo de energia poluente. Não faz muito sentido. É feito você movimentar um automóvel elétrico com energia gerada a partir do carvão de origem suja, ou seja, não tem muito sentido. E aí proibir o etanol, eu acho que é uma medida que pode ser revista e o mundo todo coloca sempre um quinhão de mercado, um share de mercado para as energias limpas. Agora, é preciso que se aborde o problema não com o efeito, mas com a causa. É preciso melhorar a matriz energética de geração originária, né? Lá em Noronha e em outros paraísos e ecossistemas fabulosos que o Brasil tem. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e esperamos que as autoridades vejam esse nosso programa e percebam que essa ideia de carro elétrico em Noronha é uma coisa meio estúpida, digamos assim. Não é isso? Muito obrigado pela sua presença.